Olá, amante do terror. Você por acaso lembra do SCP-354? Para quem não se lembra, ele era uma poça vermelha que foi descoberta pela Fundação SCP lá no norte do Canadá. E o que tem de especial nessa poça? Bom, além de não ser uma poça de água e sim de um líquido vermelho desconhecido que cheira bem mal, ele era anômalo não só por causa da coloração, mas sim porque de dentro dele saíam várias criaturas diferentes que a Fundação SCP tinha muita dificuldade em lidar. E mesmo com muitos soldados ficando a postos, ainda assim muitas baixas aconteciam porque era muito difícil prever que tipo de criatura ou de que tipo de evento ia acontecer a partir daquela poça. Várias expedições foram feitas para dentro dela, mas quase nenhuma deu certo. Só uma em específico que foi responsável por a gente saber que na verdade aquela poça é um portal para outra dimensão. E depois de uma tentativa de destruição com ogivas nucleares, digamos que a poça está começando a se expandir. Se você quiser saber mais detalhes em relação ao SCP-354, vai lá no vídeo dedicado a ele que eu fiz há um bom tempo atrás. Mas por que eu abordei esse SCP? É porque hoje a gente vai ver um analog horror que é muito parecido com esse SCP. Se chama The Blood Swamp, ou o Pântano de Sangue. Só o nome já remete a esse SCP. E quando a gente for observar melhor esse analog horror, você vai ver que não é só o nome, e sim as características que lembram muito o SCP. Então vamos ver qual que é a desse analog horror. Esse analog horror tem uma pegada parecida com o The Man in the Suit. Ele vai explicando a história através de um narrador em terceira pessoa com algumas imagens para ilustrar e um texto. É uma técnica um tanto fácil, mas é bem funcional se for feita direito, e eu particularmente gostei desse analog horror. Bom, do que se trata? Lá para 2004, em uma região da Flórida, um pântano com um nome desconhecido acabou ficando coberto em um líquido vermelho, que ninguém sabe ao certo do que é feito, mas que a coloração e a textura lembra muito sangue, mas não tem cheiro de sangue, então provavelmente não é. Mas não é só a cor e a textura que é estranho. Além do pântano mesmo ter sido coberto nesse líquido vermelho, ele agora tá com um cheiro terrível. Por ser um pântano, o cheiro de antes já não era muito agradável, mas agora as pessoas que estão estudando ele disseram que ele tem um cheiro que parece água de esgoto, ou seja, um cheiro muito ruim. E é um cheiro tão forte que ninguém consegue ficar lá perto cheirando ele por mais de 5 minutos. Toda vez alguém vai vomitar. Mas o que é estranho é, geralmente quando um lugar ganha características não naturais daquele local, geralmente tem intervenções humanas por causa de desmatamento ou algum tipo de descarte químico. Mas não, as pessoas que estudaram lá disseram que não tinha nenhum resquício de químicos ou intervenção humana de qualquer tipo. Ou seja, isso aconteceu naturalmente. Agora, como que esse processo aconteceu de forma natural, ninguém sabe. Isso é um dos mistérios envolvendo esse pântano. Mas não para por aí. Tudo isso ficou, entre aspas, normal por 2 semanas. Só a água lá estava vermelha durante esse período. Mas 2 semanas depois, uma coisa um tanto perigosa começou a acontecer. Lembra do SCP-354? Que criaturas começaram a emergir da poça? Então, aqui está acontecendo a mesma coisa. Criaturas estranhas feitas de lama vermelha estão começando a emergir desse pântano. O analog horror não diz se essas criaturas são hostis ou não. A única coisa que diz é que as pessoas que estiveram perto delas descreveram o cheiro como se fosse de carne podre. O que, vindo de criaturas que surgiram de um pântano que tem cheiro de água de esgoto, é até plausível. Algumas dessas criaturas, elas não se movem, parece que elas surgiram de um pântano, mas não se desenvolveram completamente, então elas estão meio que presas no chão. Mas mesmo assim, mesmo elas não conseguindo se mexer, ainda é recomendado carregar uma arma de fogo, porque nem todas estão presas no chão. Algumas delas conseguem se mover livremente. Isso dá a entender que elas podem ser hostis, então é bom carregar algum tipo de defesa.
De preferência uma arma de fogo, porque eu acho que você não vai querer chegar perto dessas coisas nojentas, né? As que estão presas no chão, por terem a mesma coloração do pântano, elas podem acabar se camuflando muito bem. Então, toma cuidado quando estiver perto da área, porque algumas delas podem estar no chão e você acabar não vendo e tomar uma mordida. E acredito que, por elas terem essa característica de parecerem podres e surgirem dentro de um lugar que tem cheiro de esgoto, eu acredito que o número de micróbios e bactérias ou até um vírus vai ser bem alto. A boa notícia é que elas são bem fracas, então só um tiro com uma arma comum vai fazer com que elas explodam. E por isso não é bom estar perto quando isso acontece, porque as propriedades químicas desse pântano de sangue são bem desconhecidas, então é melhor tomar cuidado quando for matar uma dessas criaturas porque elas explodem. Mas como se já não tivesse ruim o suficiente, um tempinho depois descobriram que não só criaturas amorfas estavam surgindo do pântano, mas também humanoides. Por sorte, esses humanoides estão completamente imóveis no pântano, só que não foi só descoberto um, e sim 8. Se descobrir um já é terrível o suficiente, imagina 8. E desde então, a área está sendo supervisionada dia e noite. Só que por incrível que pareça, isso não é a coisa mais preocupante em relação a esse pântano de sangue, e sim é o fato de que ele tem um rio que deságua nele. Ou seja, esse pântano ele tem outros caminhos também, ele não se concentra só naquele espaço, o que significa que talvez um dia ele possa acabar vazando para outras partes do mundo. Imagina se esse tal pântano de sangue se espalha para o oceano. Imagina um oceano repleto de sangue e de criaturas que podem ou não ser hostis. Se você não tem noção do quão isso é perigoso, eu vou te dar uma palavrinha só: fim do mundo. Esse pequeno pântano da Flórida pode ser o responsável pela vida na Terra simplesmente acabar, seja de animais, seja de humanos. Porque boa parte da nossa água vem do oceano, e se o oceano ficar contaminado com esse líquido sangrento, significa que a gente vai ficar sem nada para beber, e eventualmente a vida na Terra, seja marinha, seja terrestre, vai acabar sendo extinta. E as únicas que vão restar vão ser aquelas que são originadas do próprio líquido, da própria substância. Ainda não se sabe em que locais esses rios desaguam, se é só no pântano ou se tem outros lugares também. Mas uma coisa é fato, ele não pode se espalhar, porque se isso acontecer, já era para todo mundo. E em relação às criaturas, ainda é uma incógnita, mas o recomendado é ficar o máximo longe delas que conseguir, porque querendo ou não, elas podem acabar te contaminando com algum tipo de toxina, algum tipo de veneno ou algum tipo de vírus desconhecido que só elas têm. Então tome cuidado com o pântano de sangue, porque ele pode ser o responsável pelo fim da vida na Terra. Muito obrigado ao Cacau e ao Naoki Rossini por ter feito o upgrade para a bênção de Nyarlathotep. Se você quiser se tornar um abençoado, assine o membro que está aqui na descrição.